E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo GWM Haval H6 GT, que é a versão topo de linha do Haval H6 e que tem esse visual mais esportivo. E eu já trouxe ele aqui no canal em primeiras impressões no lançamento do carro, mas agora passei uma semana com ele e eu quero te contar como que foi conviver com esse carro e como que é ter um Haval H6, se vale a pena ou não pagar mais de 300 mil reais em um SUV Coupé. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. Há aproximadamente um ano, a GWM lançou aqui no Brasil o Haval H6 GT. E eu participei do lançamento lá no Autódromo de Interlagos, dei uma voltinha com o carro e você pode conferir esse vídeo aqui no canal. Agora chega a hora de realmente testar o carro e ver ele no dia a dia, como que funciona, se o sistema híbrido é o que eles prometem ou não é, como que é o conforto, lista de equipamento e se vale a pena ou não. A GWM, para uma marca recém-chegada aqui no Brasil, ela está tendo números excelentes de vendas. Por exemplo, o Haval H6 como um todo, tanto PHEV, HEV e GT, foi o segundo carro mais vendido dentre os modelos híbridos no ano passado. Foram mais de 10.700 unidades vendidas e isso é um marco muito bom para a marca, porque não é toda marca que quando chega aqui no Brasil já consegue ter sucesso como eles estão fazendo. Isso se deve muito, claro, pelo visual do carro, pela lista de equipamentos e pelo preço, que também é bem atrativo. É caro, mas os carros que têm o que ele oferece custam muito mais do que isso. Então, começando pelo visual, a gente já percebe algumas diferenças em relação à versão HEV e PHEV, que eu também já trouxe aqui no canal. Aqui o conjunto óptico é basicamente o mesmo, faróis Full LED com seta em LED, farol alto, farol baixo, e também aqui o farol de neblina, que também é em LED. Mas o resto muda bastante. Então aqui na grade a gente tem esse desenho bem diferente, em tudo em black piano. Aqui também tem um black piano que separa as duas lanternas, deixa um visual bem mais esportivo. Aqui o logo Haval no meio, com detalhezinho, uns triângulos aqui dentro. Muito bem feito, muito bem pensado. E aqui uma imitação de fibra de carbono com mais black piano aqui embaixo também. Então o desenho aqui da dianteira é completamente diferente do Haval H6 tradicional, o HEV, PHEV, tirando a lanterna, o farol aqui que é basicamente o mesmo. Aqui a gente tem também, claro, tem aqui sensores dianteiros, também tem a câmera e esse carro também tem todo o sistema de ACC, os radares, eu vou mostrar isso melhor para vocês já já. Também tem aqui esse plástico bem comum que se vê nos SUVs, então passa aqui pela lateral, também tem em volta das caixas de roda lá atrás, mas aqui a gente tem um detalhe em black piano na lateral também, junto com essa superfície aerodinâmica aqui, que não sei se na prática funciona mesmo, mas dá um design mais esportivo ainda para o carro, que tem sim uns dotes esportivos, por mais que seja um SUV. Aqui a gente tem essas belíssimas rodas de 19 polegadas com pneu 235/55 pintadas em preto. Lembrando que a GWM sempre divulgou que seus carros foram pensados para o Brasil. E de fato, a gente quando compara com o modelo chinês, do mercado chinês e do mercado brasileiro, ele tem algumas diferenças, como por exemplo algumas nomenclaturas pintadas em preto ao invés de cromado, aqui as rodas em preto. A gente vê que esse carro praticamente não tem cromado, é tudo black piano, o que se alinha muito mais ao gosto brasileiro do que ao chinês. O chinês gosta sempre de muito cromado, aqueles exageros, e eles perceberam que o brasileiro gosta mais assim. Então deixaram um carro com o jeitinho realmente do público brasileiro, aqui bastante black piano, o que seria cromado em muitos carros aqui é em black piano, aqui também na coluna black piano. Tem esse pequeno rack de teto aqui, que também é em black piano, e teto solar. Na traseira tem algumas particularidades que já eu mostro para vocês. O carregamento fica nessa parte aqui, o bocal do combustível fica lá do lado esquerdo, e a gente tem tanto carregamento rápido quanto lento, né, o AC ou o DC. Lembrando que no lento ele limita em 6 kW e no rápido em 48. Então você pode colocar num carregador de 350 kW, por exemplo, que ele não vai carregar em 350, ele vai carregar em 48. O que é uma velocidade razoável, se a gente pensar que a gente tem 34 kW de capacidade de bateria nesse carro aqui. Então faz as contas aí, se em uma hora carregaria 48, em 34, só se fazer as contas. Agora o que eu quero te mostrar é aqui, ó, motorização, que é o que importa. Afinal, se você quer o Haval H6 GT, você está pensando no que ele tem aqui debaixo do capô. A gente tem basicamente 3 motores aqui, 2 elétricos, um em cada eixo,
o que faz ele ser um carro com tração integral, e também um motor 1.5 turbo a combustão que fica aqui na frente. Somando esses três motores, ele tem 393 cavalos e 77,7 kg de torque, que é bastante coisa. E faz esse bonitão aqui, que não é leve, e de 0 a 100 em 4,8 segundos. Pois é desempenho desportivo. Vai falar que não é? Menos de 5 segundos de 0 a 100? Cara, esse carro anda muito. A gente tem uma belíssima manta acústica, não tem alça pantográfica, talvez por esse preço, por um padrão de carro desse, deveria ter. Mas imagino que você quase não vai abrir aqui, né? Não faz tanta diferença assim. Enfim, é um carro que, mesmo tendo um baita de um desempenho desse, não abre mão do consumo. Isso porque você consegue rodar até 170 km na cidade. Eu vou mostrar na prática quanto eu consegui rodar com uma carga de bateria. E depois o consumo ainda assim é bem interessante, ficando ali na faixa de 20 km por litro se você andar na manha. O que é difícil às vezes, né? Porque esse carro te instiga a dar umas aceleradas. Mas a gente vai falar já já melhor sobre consumo. Isso porque, sinceramente, desde que eu peguei o carro, estou no 4º dia de teste e eu basicamente só usei a bateria. Eu tenho um carro elétrico aqui na minha mão, mesmo sendo um híbrido eu estou usando como um elétrico. Preciso acabar realmente com uma carga inteira de bateria e usar bastante o combustão para a gente poder falar um pouquinho melhor como que ele funciona, né, nesse sistema. Porque eu testei a versão HEV aqui no canal, HEV, que é o híbrido tradicional, assim como um Corolla Cross, por exemplo. Você não carrega a bateria, ele já autocarrega nas frenagens e o próprio motor a combustão carrega a bateria, ele vai fazendo essa troca, ele vai alternando de forma inteligente, você não consegue controlar isso. E lá ele fez um consumo muito bom, tá fazendo entre 16 e 18 km por litro na cidade, na estrada fez 15, 16. Para um carro daquela potência, daquele tamanho, é bom pra caramba. Agora, esse aqui ele tem um sistema diferente, né? A gente carrega o carro e consegue rodar só na bateria. Inclusive é o híbrido que mais consegue rodar e mais tem o maior alcance só na bateria, mais do que todos os Volvos, BMW, Audi, coisas do tipo. Então, se você está pensando nisso, essa aqui é uma opção muito interessante. E é bom de carregar também para você andar com o carro sempre silencioso. Só na bateria ele ainda assim tem um desempenho. Se você coloca no modo Eco, por exemplo, pisa, ele não ativa o motor a combustão. Ele usa só a bateria e ainda assim ele tem um desempenho muito bom. Então fica um carro muito confortável, muito silencioso e agradável de dirigir. Se você precisar rodar longas distâncias, você consegue rodar 1000 km com um tanque desse aqui praticamente. E se você for viajar, você não fica dependendo só de bateria como um carro elétrico. Então esse aqui é o melhor dos mundos. Tem uma baita autonomia no elétrico e também no combustão. Bom, agora bora lá para a traseira que eu quero te mostrar alguns detalhezinhos. Porque, bom, o que esse carro tem de bonito na dianteira, ele tem de peculiar na traseira. É feio? Não é. Mas, para o gosto de algumas pessoas, talvez seja um pouco duvidoso. E lá a gente tem alguns detalhes também que eu quero falar sobre essa nacionalização do carro. Bora lá! E já aqui na traseira a gente tem essa traseira com esse estilo coupé, que na verdade foi mais uma adaptação do que um projeto inicial. Até a coluna C, que é essa coluna aqui do carro, ele é exatamente igual o HEV e o PHEV. Só que eles continuariam aqui assim e acabariam aqui. Esse aqui tem esse caimento. O lado bom dessa adaptação é que o teto aqui ele fica alto, então o espaço para a cabeça lá dentro não fica prejudicado. Porém, normalmente os SUVs coupés, eles não começam a ter essa caída mais para a parte de trás. Ele é um pouco mais centralizado aqui entre a coluna B e a C. Então ele começaria a cair aqui. Então o que acontece? Ele cai muito de repente. E aí ele tem algumas soluções que, por exemplo, essa janela aqui chega reta até aqui e depois desce, fica um ar muito quadrado. Essa janela também aqui ó, chega muito perto aqui, não tem muita parte aqui em estamparia mesmo do carro, é o próprio vidro, que deixa um ar um pouco esquisito, sinceramente. Dá um ar também de que a roda é um pouquinho pequena, não é igual lá no Fastback, né? Lá sim dá bastante essa impressão, aqui nem tanto. Mas essas partes plásticas um pouco grossas demais também dá um pouquinho essa impressão de que a roda é pequena. Enfim, aqui atrás a gente tem esses aerofólios, tem esse e esse, eu acho que deveria ou ter esse ou esse. Eu gosto desse aqui, acho bonito. Esse aqui, sinceramente, eu acho um pouco de exagero. E eu acho que tem informação demais aqui atrás. Tem Haval, GWM, H6, GT, PHEV. Legal que ele é nesse preto fosco, que aí é o que eu tinha comentado sobre a nacionalização do carro. Eles viram que seria muito mais bonito manter esse preto fosco, que esse design mais esportivão,
com essa parte aqui imitando fibra de carbono do que se fosse em cromado ou de um jeito um pouco mais chinês. Mas eu acho que também essa barra aqui em fibra de carbono fica um pouco chinês, um pouco exagerado, não sei. Esse para-choque traseiro aqui também não me agrada muito, tem muito desenho aqui, muita informação. Esses dois escapes aqui são fakes, não gosto, e eu acho que eles são muito centralizados. Acho que esse desenho devia ser um pouco jogado mais lateral, não sei. Essa parte aqui também é muito alta, ela cai, ela deveria ser um pouco mais para baixo, assim, um pouco mais fluida, não é uma traseira tão fluida. É feio, não é, eu acho bonito, mas eu acho que tinha como ser muito melhor do que isso. A gente tem outros exemplos aí, como por exemplo BMW X4, X6, como os Audis não necessariamente, eu não acho também tão bonito assim os Audis, parece um pouco uma adaptação. O novo Q5 eu acho bonito, mas o Q3, enfim. E a gente tem o GLC Coupé, GLE Coupé da Mercedes, esses aí dão um show de design, né? Aqui eu acho que essa lanterna, essa traseira vai envelhecer um pouquinho rápido, mais do que num Fastback, por exemplo. Esse detalhe aqui eu gosto bastante, acho bonito, acho bem bonito. E o desenho da lanterna à noite, quando fica acesa, também é bonito. Então a gente tem seta em LED aqui, tudo aqui fica aceso em LED, porém diferente lá do PHEV ou HEV, a lanterna não se junta aqui no meio com o LED, né? Seria legal se ela fizesse assim, ó, diretão aqui, não tivesse essa peça plástica e fosse a lanterna de uma forma mais fina aqui ainda, seguindo de ponta a ponta, ficaria interessante. Mas enfim, esse carro em algum momento vai sofrer um facelift, vai ter novas gerações, e a gente vai vendo conforme for o tempo passando. Então tem sensor de estacionamento aqui atrás também, é claro, e também câmera de ré, que inclusive é muito boa, muito boa. Faz tempo que eu não vejo uma câmera de ré dessa assim. Bom, o porta-mala você pode abrir tanto por aqui quanto pelo pé, que é a forma mais legal de abrir, né? Você passa o pé aqui embaixo e aí o porta-malas se abre. Ele tem essa redinha interessante aqui também, ó, que você consegue tampar aqui. E se você não quiser essa redinha, ao invés só de recolher ela, você consegue tirar também puxando ali pelas laterais. O acabamento aqui é bem legal, ó, forradinho, tudo em plástico com bastante carpete. Também tem aqui uns ganchinhos, tem tomada 12 volts e tem iluminação em LED, por sinal também. O banco rebate, aquele esquema de sempre, né, 60-40 ou 70-30. E aqui em cima a gente tem um puxador, caso dê falha aqui na parte elétrica, mas para fechar também é de forma elétrica. A gente não tem step nesse carro aqui, a gente tem apenas essa parte em isopor aqui embaixo que abriga a bateria principal do carro e também o kit de enchimento, o kit de reparo. Então se você furar o pneu, você vai ter que reparar ele e não necessariamente trocar a roda ou o pneu. Aí lógico que o ideal é que você troque isso depois, não fique rodando com o pneu que foi apenas consertado, né? Enfim, é isso. Bora lá para dentro agora, eu quero te mostrar alguns detalhes. E já aqui por dentro do GWM Haval H6 GT PHEV, nome comprido, a gente tem um espaço muito legal. Olha só como minha perna está aqui, é muito generoso o espaço interno deste carro aqui, ó. Tem 3 palmos praticamente, ó, 2 abertos. Tem espaço aqui para você colocar seu celular ou uma revista, caso você ainda leia nos dias de hoje. E o material do couro aqui também é bem bom, viu? O couro desse aqui é bem melhor que o couro da versão de entrada, a versão HEV. O que não é bom é esse acabamento aqui, né? Atrás é plástico. Poxa vida, plástico? Tudo bem, eu normalmente falo, não, tudo bem ser plástico, um plástico de boa qualidade. Beleza, aqui tá um plástico de boa qualidade, só que é um carro de mais de 300 mil, né? Aí já começa a merecer um acabamento traseiro aqui melhor. O Corolla Cross, por exemplo, tem um acabamento macio. O Civic tem um acabamento macio. O próprio Corolla normal tem um acabamento macio. Merecia, né? No de entrada eu concordo. Aqui ser plástico, beleza. Mas nesse aqui que é o mais completo, tinha que ser macio aqui atrás. Pelo menos nessa parte aqui né? Toda essa região aqui é macia. Aqui tem como se fosse um alcântara, né? Um material bem bonito, dá um ar nobre pro carro. E esportivo também, né? A maioria dos carros esportivos tem esse tipo de material. E aqui a gente tem esse plástico aqui com essas ranhuras, vamos dizer assim, com vidro automático com toque. Legal que tem um cromadinho aqui na ponta, aí dá uma sofisticação maior. Também tem um cromado levemente escurecido, né? Aqui, que fica bem bonito. Tem aqui a caixa de som. O sistema de som é um dos pontos bem negativos do carro. O som não é legal. Tem um espaço para você colocar algumas coisas, mas não dá para colocar uma garrafa aqui, por exemplo. O banco ele é bem bonito, ó.
Tem esse material também que parece um alcântara, a inscrição GT aqui no meio, apoio de cabeça também individual para os 3 ocupantes. Aqui um couro perfurado, aqui do lado imita um pouco fibra de carbono. Essa parte aqui eu achei meio desnecessária, mas é um banco bem bonito e muito confortável também, viu? Ele tem um nível de conforto muito bom. Quem senta aqui atrás, lá na frente também, claro, fica bem confortável. O que eu gostei foi desse couro aqui. A gente vê uma evolução muito grande em relação à versão de entrada. Aqui a gente puxa e tem esse apoio de braço, porta-copo. Não é daqueles que fica despencando, ele é preso, ele fica bem firme. Passa um ar bem de qualidade mesmo. Aqui também, ó, tudo revestido por dentro, nenhuma costura aparente. Muito bem feito mesmo. O teto também tem uma qualidade muito boa. E como eu falei, por mais que ele seja um coupé adaptado, não um coupé raiz mesmo, feito para ser um coupé, é bom isso porque o espaço aqui do teto é muito bom. Então um espaço aqui para minha cabeça, ó como que fica, muito generoso. Se fosse um coupé como um GLC, um X6 por exemplo, com certeza ele ia estar aqui encostando na minha cabeça. Isso é bem legal, não encostar. Aqui tem esse tapete com esse GWM Hello Tomorrow, que eu também acho meio brega, mas enfim, você pode tirar, é com você, né? Mas olha que legal. Aqui o túnel central é quase inexistente. E olha o espaço que eu tenho aqui para a perna. Espaço para quem vai aqui no meio. Aqui cabe 5 pessoas tranquilamente. É um carro bem largo também. Aqui tem essas saídinhas USB, na entrada USB, com saída de ar-condicionado traseiro também. Bem legal. A gente também tem, claro, as alças PQP e tem iluminação em LED. Agora não vai acender porque o carro está desligado. Tem o porta-cabides aqui também, teto solar que não vem muito aqui atrás, mas ele é panorâmico sim, já dá para considerar um panorâmico, ele não fica só ali para frente. E ele abre também, dá um ar bem legal de amplitude aqui dentro do carro. Maçaneta, ó, você vê que ela é num cinza bem escuro, não chega a ser black piano, aqui dá para ver melhor, ó. É um cinza escuro cintilante, bem bonito, viu? Bem bonito. E ela é bem boa também, assim, ela passa um ar de qualidade quando você abre a porta, você sente que está abrindo a porta, eu gosto disso. Enfim, aqui a gente também tem essa proteção aqui, ó, que deixa a sujeira lá fora. Isso é muito bom. Então quando você fecha a porta aqui, ó, onde suja é a parte de fora. Então nunca você vai sair e sujar sua perna aqui. Isso é muito bom. Agora aqui na frente, né, a chave é presencial. Lembrando que essa cor branca aqui também é um branco perolizado. No vídeo não aparece muito, mas ele é perolizado. Ficou bem bonito. Eu quando olhei por foto não achei tão legal o branco, mas eu não tinha visto que ele era perolizado. Assim ficou bem mais legal. Aqui a gente tem ajuste elétrico do banco. Então também tem ajuste de lombar aqui. Tem essa soleira Rava, ó, bem bonito, né? O que eu não acho legal é que não tem memória de banco, né? Poderia já ter uma memória de banco. Esse é um item a mais para diferenciar da versão de entrada. Aqui sim o acabamento fica legal. Então a gente tem esse material macio aqui em cima. Tem essa costura, que é uma costura real. Tem aqui já um prateadinho, aqui também tudo macio. Todo o painel é soft touch. Toda essa região também que imita uma fibra de carbono é emborrachada, soft touch. Aqui na porta, tudo aqui também. Toda essa parte aqui nesse alcântara. Aqui é um plástico com uma textura diferente. Então esse plástico beleza, esse passa. Aqui também o mesmo material lá de trás. Os comandos dos vidros e dos retrovisores. Inclusive para você rebater basta você apertar os dois juntos. Inclusive deixa eu ligar o carro aqui. Deixa eu ligar um ar-condicionado, né? Ficar mais confortável. E para vocês verem como é legal o carro elétrico. Nesse caso híbrido, né? Mas na função elétrica. Como é silencioso, né? O carro tá ligado, ó, pronto para conduzir. E não tem barulho algum. Enfim, aqui também tem esse cromado escurecido. Caixa de som. Aqui sim a gente tem um espaço generoso para colocar uma garrafa. Dá para colocar uma garrafa bem grande. E mais um espaço bom aqui na porta para colocar a chave de casa. Enfim, o que você quiser. Aqui a gente abre o porta-malas, aqui ajusta a altura do facho do farol, a abertura do tampão do combustível e aqui um assistente de descida, coisa que é mais comum de se ver em carros off-road mesmo, né? Esse carro aqui você não vai fazer uma trilha com ele, com certeza. Aqui fica, deixa eu mostrar aqui melhor, aí fica o piloto automático, uma pena que não é aqui no volante, é naquele estilo Corolla, no estilo da Peugeot. Então fica aqui, a gente também tem ACC, todos os assistentes de frenagem, de permanência em faixa, todo o pacote ADAS. Tem aqui farol automático, também tem farol de neblina dianteiro e traseiro. O barulhinho da seta aqui é esse, né? Para você dar farol alto aqui, para manter o farol alto para lá. Enfim, aqui esse aqui é o volante, mesma coisa do resto da linha, mas parece que o couro tem uma qualidade melhor. Inclusive é muito bom o couro desse carro.
Essa parte aqui, em vez de ser um prateado, ele é um cinza escurecido, que também dá um ar mais sofisticado, é bem bonito. Aqui Haval no meio, e os botões aqui para a parte de mídia, e aqui os botões para, quer dizer, ao contrário, aqui para a parte de mídia e aqui ali para o painel, que é 100% digital, tem um tamanho legal, tem uma qualidade boa de tela e tem uma tipografia bonita. A gente tem várias funções aqui. Aqui ele está pedindo para eu colocar o cinto. Deixa eu colocar o cinto, porque aí ele vai aparecer melhor ali as informações para mostrar para vocês. Pronto, coloquei o cinto. Então tem aqui o painel principal que mostra a energia ali que está gastando do carro. Tem um trip que ele zera cada vez que você liga o carro, né, em um dia. Então no caso hoje eu andei 6 km só para chegar até onde eu estou gravando aqui. Aqui o após redefinir, eu redefini uma vez, perdi o que eu já tinha antes do que eu tinha rodado. Aqui o após, aqui é o ajuste de pressão dos pneus. Aqui o odômetro total. Aqui a parte de consumo instantâneo, baterias do carro e aí volta. Você consegue também trocar aqui para a parte de música, que se tiver no Bluetooth, coisa do tipo. Aqui parte do celular também. Enfim, aqui embaixo a gente tem um mostrador que mostra quanto de bateria eu ainda tenho, quanto eu consigo rodar só com a bateria, e aqui o tanque de combustível. E ali do lado esquerdo o velocímetro e algumas informações, como por exemplo, está ligado aqui o assistente de permanência em faixa, ele tem leitura de placa, está mostrando que eu estou pronto para a condução, está no modo eco, está agora só com o modo na bateria, e o assistente de ponto cego também está ligado. Ele tem um assistente de ponto cego ali, ele aparece, ele fica piscando, aparece aqui no painel também e também fica apitando. Então realmente não tem como você errar. Aqui ele também mostra, aqui não vai mostrar porque eu não estou numa rua, né, de fato, mas quando você está andando ele faz as faixinhas, ele tem a leitura dos outros veículos, ele mostra, ele tem uma moto, um caminhão passando do lado, coisa do tipo. Uma animaçãozinha bem bonitinha. Aqui ele tem esse... Bom, não sei nem como chamar, né, olhando assim. Mas isso aqui é o que, na verdade? Ele é um sensor. Ele é um sensor que vai ler sua fadiga, sua atenção, ele vai saber que é você que está dirigindo o carro, né? E aí ele vai te mostrar, por exemplo, se você, por exemplo, pegar o celular e for mexer, ele vai falar: por favor, preste atenção na condução, se mantenha atento para maior segurança, coisas do tipo. Ele dá frases de ajuda, de auxílio à condução. Então é um negócio interessante, você consegue desativar isso, mas é um item que a gente tem a mais em relação às outras versões do Haval. O volante, lembrando que ele ajusta tanto em altura quanto em profundidade. Para você ligar e desligar o carro é aqui. Essa multimídia aqui que é a mesma dos outros, bem bonita, grande, né? E que funciona bem. Eu vi até agora no máximo 2 errinhos de... Por exemplo, uma coisa que está escrita aqui, quando você entra no menu ele sobressai, ele fica os 2 escritos em vez de sumir de baixo. Ou alguma tradução errada. Normalmente os carros chineses tinham dessas, né? Tinha umas palavras esquisitas, uma tradução muito literal. Aqui não. Aqui tudo certinho, funciona bem. Então é uma multimídia bem legal e tem bastante configuração aqui do carro também, como vocês estão vendo. Tem alguns outros detalhes sobre esse painel aqui lá na versão Heavy, então dá uma olhadinha no vídeo lá também. Aqui o painel de ar-condicionado, você consegue escolher se você quer que ele, né, recircule. Aqui a temperatura, lembrando que ele é dual zone, você pode colocar no sync aqui para sincronizar as duas. Aqui para onde que o ar vai sair. Velocidade do vento. E a gente também tem resfriamento do banco aqui. Então a gente consegue resfriar o banco tanto do motorista, já está no off, aqui, aí, tanto para o passageiro. Legal, né? E aqui ó, tem todo aquele lance de ionizar o ar, sistema de qualidade, desembaçador dianteiro automático. Vou deixar aqui, ó. Vou deixar desse jeito ligado. Bem legal, né? Ele também tem navegação integrada no próprio carro, aqui, ó. E funciona bem, viu? Inclusive tem até os lugares escritos aqui, ó. Funciona muito bem. Tem um mapa 3D e tudo mais, bem interessante. Enfim, aqui alguns botões para você cortar caminho, né? Então você consegue ligar e desligar o ar sem ter que mexer aqui na tela. Tu não consegue mexer na temperatura, né? É só na tela. Mas você consegue ligar ou desligar aqui. Tem o desembaçador dianteiro e traseiro. Aqui o pisca-alerta e aqui o sistema de câmeras 360, que é bem interessante. Então tem aqui o estacionamento automático também. E há várias câmeras que você consegue mexer aqui, ó. Por exemplo, eu consigo
escolher se eu quero ver a roda, né, a roda de trás, a roda da frente. Tem a transparência aqui também, ó, 50% e 100%, vai ver o que tem embaixo do carro. Ali a guia. Tem aqui, ó, tá uma pomba atrás de mim. Então, consigo ver se eu quero ver o carro em 3D. São várias informações, né? São várias coisas que você consegue mexer, que eu achei isso bem legal. Enfim, aqui tem um carregador por indução, que tem esse porta-copos que você consegue inclusive desativar, deixar assim, por exemplo, se você quiser algum objeto, uma garrafa. E ele fecha aqui também, caso você queira deixar alguma coisa guardada. O câmbio é assim, nesse estilo igual algumas outras montadoras estão usando, a Jacques assim, a própria Ford está usando os câmbios assim agora. Range Rover também usava assim. E aqui no botão, tanto para acionar o freio de estacionamento, quanto o Auto Hold, que é uma coisa bem legal de ter também. Aqui embaixo a gente também tem um grande compartimento, como vocês estão vendo, ó, tudo emborrachado, dá para colocar algumas coisas. E as saídas USB ficam aqui. O USB só normal, não tem USB do tipo C. E aqui desse lado a gente tem mais um USB também. Aí, aqui, ó, uma tomada 12 volts. Aqui tem esse ganchinho para você colocar sacolas, né, se você for no mercado, ou bolsas, né, mulheres de plantão aí podem colocar suas bolsas. Aqui ele desce suavemente, mas você vê que não tem nenhum carpetezinho, nenhum nada aqui dentro, né. Alguns detalhes que mostram que esse carro não é um carro premium de fato, assim, né. Um Volvo, por exemplo, um BMW teria já algum acabamento melhor ali. Aqui esse plástico é igual o daqui. Eu acho que merecia um Black Piano. Acho que falta Black Piano nesse carro. Aqui poderia ser Black Piano. Tudo bem, Black Piano suja, né? Esse é o lado ruim. Mas dá um ar mais chique. Eu me sinto aqui num carro alto padrão. Mas eu acho que ainda falta algumas coisinhas pra, sabe, melhorar. Podia ter mais material macio aqui do lado. Enfim, tem aqui pelo menos, né? Aqui ó, tudo macio. Nessa imitação de fibra de carbono. Aqui também de você apoia o braço. Ele é esse alcântara. Gosto que o painel é bem alto, assim, né? Bem largão. Dá uma posição legal. E aqui a gente tem um espaço gigantesco, com tapetinho ali embaixo, lembrando. Mas ó, ele não é refrigerado, né? Seria legal se fosse também. Aqui o banco, ó que bonito, escrito GT também como lá atrás. Bem legal, bem bonitão o banco, essas abas são muito boas. E é um banco bem confortável também, fácil. Eu tô colocando no porta-treco, é aqui que eu tenho que colocar. É muito fácil de ajustar e achar uma posição boa para dirigir, pelo menos para minha estatura eu achei. Aqui tem iluminação junto com o espelhinho, tem a capinha do espelho, para o passageiro a mesma coisa. Aqui os comandos do teto solar, aqui iluminação. Não gosto muito desse sistema porque ou você liga as duas ou você não liga nenhuma, não tem como ligar ela individualmente. E aqui um porta-óculos também com um tapetinho ali dentro. O retrovisor é fotocromático, bem interessante. E a gente tem também, não pode esquecer, o Head-Up Display. Ali não vai dar para enxergar direito, mas tem um número aqui, né? Então ele projeta daqui, você consegue enxergar várias informações ali no Head-Up Display. Bem interessante, o acabamento aqui é bem legal. E também tem, aqui, antes que eu me esqueça, né, também tem o limpador de para-brisa automático, tem um sensor de chuva. Bastante coisa, né? Falei muito. Agora é hora da gente dar um rolê e falar um pouquinho mais na prática, como que foi conviver uma semana com o Haval H6 GT. Bora lá, galera! É isso aí, galera, aqui estamos a bordo do Haval H6 GT, que olha só como é silencioso, que essa é uma das coisas mais legais dos carros elétricos e dos carros híbridos. Esse conforto no dia a dia é realmente muito agradável. E aqui a gente tem o melhor dos dois mundos, porque a gente não tem só o elétrico, como a gente tem o motor a combustão, podendo fazer a gente ter um alcance muito longo com o carro numa viagem ou coisa do tipo. E primeira coisa para mostrar aqui do Haval, nada mais justo do que mostrar o desempenho. Então a gente está aqui já no modo esportivo. Vou ativar aqui o motor a combustão. Vamos fazer uma aceleração aqui entrando na rodovia, que essa é uma das principais funções de um carro com bastante desempenho. Pisei, já tô 90 por hora. Tem que frear aqui na frente porque o colega tá bem devagar aqui. 90 por hora essa rodovia, o cara tá 60. Bom, cada um tem suas opções, né? Mas ele é muito rápido, muito rápido. Então se eu quiser fazer uma retomada, por exemplo, eu vou dar uma segurada aqui do carro da frente. Então aqui, por exemplo, agora eu tô a 74 por hora. Se eu quiser chegar um pouquinho mais perto do carro da frente, ó, eu cheguei a 113, já tenho que frear de novo. O carro freia bem também, tá?
A sensibilidade é um pouco diferente, às vezes, dos outros carros que eu sinto que tem que pisar um pouquinho mais, mas ele freia muito bem quando você pisa, então não tem... É só uma questão de sensibilidade, né? Tem carros que são mais sensíveis, o freio. Esse aqui não é tão sensível assim, o que eu acho até bom, porque senão você ia ficar dando umas brecadas muito fortes, não seria muito seguro, talvez. Mas enfim, é claro que, assim, acho que tá bem claro que esse carro tem um foco muito grande em desempenho. Esse aqui também, claro, que é a versão GT, mas não só GT, porque se você pegar a PHEV, que é o plug-in híbrido com a cara do SUV tradicional, sem ser o coupé, ele também vai ter essa motorização e esse desempenho. É um carro, inclusive, que bota um pouquinho de pressão, né? Você viu que o colega aqui da frente já saiu pra lá. Outras vezes, quando tem um carro na estrada, ele nem tava acelerando, assim, ou tentando ultrapassar, e já de longe já davam passagem. É um carro que se impõe bastante quando você olha aqui no retrovisor, e o farol dele também é bem forte. Não chega, claro, a ofuscar a visão de ninguém, mas é forte. Então, isso dá um pouquinho de imponência do carro. Isso é interessante. Voltando aqui pro modo Eco, pra gente andar de boa, não tem por que ficar correndo. A intenção do carro ser rápido assim é justamente por essa segurança na hora de uma ultrapassagem, na entrada de uma rodovia. Isso é bom. É mais fácil de entrar porque você se adequa à velocidade dos outros carros, e isso é bem mais seguro do que você entrar devagar, fazer com que outro cara tenha que frear, ou que o outro tenha que mudar de faixa. Mudando de faixa, você influencia no que já está na faixa que você está entrando. Questão de segurança, né? Enfim, é divertido também, claro. Eu andei com esse carro lá no Autódromo de Interlagos e é super divertido andar lá com esse carro. Eu acho engraçado que mesmo para um SUV ele tem chão. Claro que não como um hatch, como um sedã, mas tem mais do que outros carros mais comuns. Se a gente pegar, que não necessariamente são da mesma categoria porque são menores e não são coupés, mas se a gente pegar, por exemplo, um Compass, até mesmo um Corolla Cross, carros mais populares, vamos dizer assim, do que esse aqui, que também são SUVs, eles rolam bem mais carroceria do que esse. E esse também é um ponto positivo, né? Então você que curte um pouquinho mais de esportividade aí, tem onde andar com o carro de forma mais esportiva. Porque não é mais indicado andar aqui na cidade, né? O ideal é você ir para um local apropriado. Esse carro aqui vai te divertir bastante. Os pneus que estão nesse carro também são bons, são Power Sport 4. Eu não sei hoje se todos os carros que vendem desse modelo aqui vêm com esse pneu, porque teve uma época que estava vindo com pneu chinês. Se eu não me engano, o Heavy vinha com Hankook. Então, não sei muito bem, mas nesse conjunto aqui ficou muito bom. Não é um carro que fica cantando pneu, ao contrário do outro, que cantava pneu com mais facilidade. Esse carro aqui não. Isso é influência sim do pneu. Não só do pneu, mas muito também do pneu. Se colocar um pneu ruim nesse carro aqui, ele não vai ter o mesmo grip. E o fato dele ser também tração integral ajuda bastante nisso, né? Claro, numa hora de uma acelerada assim é bem difícil você cantar pneu com o carro. E ele também tem uma estabilidade boa. O que eu acho um pouco estranho, mas não ruim, é uma questão de costume. É que se, por exemplo, se eu estiver aqui parado, não vou fazer isso agora porque tem carro na minha frente, mas se eu estiver parado aqui e der um pé fundo, normalmente um carro aconteceria o quê? Ele daria um boom, né? Daria aquela patadinha para trás e acabou, é isso. Esse carro não, se eu der um pé fundo, na hora ele dá essa jogada e parece que ele, por uns 2 segundos seguintes, ele joga um pouco mais de potência ainda, parece que ele acelera pra você sozinho. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Ele continuou, ele até entrou a frenagem autônoma aqui, tá vendo? Ele continua. Isso não é muito legal, porque às vezes você quer um pouquinho a mais de velocidade para fazer uma ultrapassagem, mesmo uma ultrapassagem curta, que logo você já vai frear, que você sabe que você vai frear, só que você não quer tanta potência assim. Então, que nem agora. Tudo bem, tava bem devagar, mas vocês viram como o carro ele desenvolve muito. Então às vezes você dá um toquinho, e às vezes essa pessoa não tem essa sensibilidade se ela tá pisando mais ou menos do que deveria, e o carro continua pisando pra você, mesmo sem eu ir muito, ó, o carro continua, tá vendo? Aí eu tenho que frear um pouco em cima. Tô demonstrando aqui, talvez não nos melhores cenários, porque tem carro na minha frente, enfim, mas isso não é tão interessante. E pra ré isso acontece também. Então assim, se você é aquele cara que curte estacionar de forma mais rápida, gosta de dar uma ré, tem confiança no que está fazendo, toma um pouquinho de cuidado, porque ele faz isso com a ré também. Então se você for dar um toquinho um pouquinho mais forte para dar uma ré, para estacionar um pouquinho mais rápido, assim que você soltar do acelerador, ele vai continuar acelerando um pouquinho. Então assim, é o que eu falei, isso não é uma coisa ruim, você só tem que saber usar, né?
são poucos os momentos que você vai precisar dar uma aceleradinha um pouquinho mais forte, entendeu? Mas é um detalhe diferente que eu nunca tinha visto em outros carros. Assim como, por exemplo, essa inércia dele, que assim, às vezes é um pouco exagerada também, é um pouco rápido. Agora eu tô com o pé fora, ele tá andando na velocidade que qualquer outro carro automático andaria. Mas às vezes ele anda mais rápido. Ele chega até tipo a uns 15, 18 por hora mais ou menos. Mais ou menos essa velocidade aqui, com o pé fora. Assim que você sair da mobilidade, se soltar do pé, ele parece que acelera sozinho. E isso é um pouco ruim, isso eu não gostei muito, porque no trânsito, aquele trânsito mais pesado, que você tem que aquele andar, parar, ou às vezes você tá andando muito devagarzinho, esse carro, você tem que ficar freando ele, porque senão ele aceleraria muito mais, ele andaria mais rápido. E aí qual que é a questão? Você tem que ficar na sensibilidade do freio, que assim, se você frear um pouquinho mais, ele para sozinho. Se você soltar um pouquinho, ele quer andar demais, então você fica meio, anda, para. Você tem que ter uma boa sensibilidade no pé, é um pouco incômodo às vezes. Foram 2 ocasiões só que eu passei por isso, num trânsito mais pesado, e eu sentia que assim, se fosse num meio termo, ele nem quisesse acelerar tanto, e o freio também não fosse tão... a curva de freio, o final assim, da extensão não fosse tão arisca, ao mesmo tempo que quando você pisa um pouquinho, ele te força a pisar mais. Ele não é tão sensível, mas quando você está pisando um pouco mais fundo, aí a sensibilidade aumenta razoavelmente, você fica num range ali que não é tão legal. Talvez se isso fosse mais bem ajustado, seria um pouco mais interessante, mas isso é uma questão de ajuste, e como eu já disse em outros vídeos de outras marcas que estão vindo para o Brasil, isso é uma questão de ajuste, e eu acho não, tenho certeza que eles vão cada vez mais ajustar e adequar os carros para o nosso mercado, para o gosto do consumidor brasileiro, mais do que já estão fazendo, né? Mas digo que fizeram já na questão visual, na questão prática ainda, eles têm muito a aprender, né? Todas as marcas têm a aprender, todos os anos que passam. Mesmo montadoras já muito consolidadas, Volkswagen, Toyota, eles têm, lógico, a engenharia para poder fazer o produto melhorar mais e mais e mais, e aqui eu acho que é a mesma coisa, né? Por isso que eu falo essas coisas nos vídeos, porque não é que eu tô falando mal do carro, Bruno, eles estão te emprestando o carro, você é mal agradecido, não tô falando mal do carro, eu tô dando um feeling que eu senti, né, uma opinião que eu senti do carro, e se todo mundo der sua opinião do que sente do carro, e normalmente as opiniões vão ser as mesmas, porque normalmente as partes boas e as ruins são as mesmas, né, e as sensações das pessoas que testam os carros são as mesmas. Eu acho que isso ajuda, de certa forma, é uma dica do que fazer, entendeu? Para as montadoras, e com o tempo elas vão podendo melhorar cada vez mais esses detalhezinhos. Não fui só eu que falei isso, tá? Mas esse carro, principalmente o GT aqui, eu não vi muitos canais ainda testarem. Eu vi muito mais o PHEV e o HEV do que propriamente dito o GT. Mas tem outros vídeos em outros canais também, se vocês quiserem ver, né? Não tem só eu para assistir, e tem outros vídeos bons por aí também para assistir. Enfim, outras coisas que eu gostei bastante do carro: conforto, banco. O banco dos carros aqui é muito bom. A suspensão também é muito boa. Por mais que seja o mesmo modelo, teoricamente, do que o HEV, que é a versão de entrada, a gente tem outro conjunto aqui, e eu achei aqui muito mais agradável. Esse carro é muito gostoso de andar, muito mais do que o HEV. É ruim? Não é ruim, mas esse aqui me encanta muito mais. Só porque anda muito? Não, não é porque anda muito. O conjunto do carro me agradou mais. Então eu achei a suspensão aqui melhor, ela não fica batendo seco. A estabilidade do carro também é bem boa. Ainda acho que a direção deveria ser um pouquinho mais pesada. Enfim, a gente tem aqui um carro com um excelente nível de... equipamento, né? A gente tem bastante coisa aqui no carro, tanto quanto parte de multimídia quanto de painel, que é 100% digital. Tem carregador por indução, todos os assistentes de frenagem, de permanência em faixa, retrovisor fotocrômico, teto solar, banco em couro com esse detalhe legal aqui no Alcântara, head-up display, que também é um item bem interessante, além, claro, da tecnologia dentro do carro. Também tem esse negocinho aqui que é o leitor de fadiga, de cansaço, de falta de atenção. Ele te avisa muitas vezes, né? Se você pegar o celular, se distrair, olhar muito pro lado, o carro vai falar para você prestar mais atenção na direção, no volante, no trânsito. Não acho que vai ser isso que vai fazer a pessoa de fato mudar, né? Essa é uma questão de educação
Isso já vem de muito antes do aprendizado da direção, porque se a pessoa já está acostumada a ficar mexendo no celular, a ficar fazendo coisas que não se deve fazer enquanto dirige, essa pessoa aí provavelmente não vai ser educada por causa do carro. Ela provavelmente vai desligar isso daí, ela não vai gostar que o carro avise. Mas de fato isso ajuda, se num momento de distração você acabar tirando um pouco a atenção no trânsito. E não porque você é um mau motorista, porque você está acostumado a fazer isso, mas porque simplesmente alguma coisa sem querer acabou tirando sua atenção. Né? Às vezes um carro que você viu na rua, um prédio, sei lá, você vai, nossa, caramba, olha aquilo lá. Aí ele vai, ó, presta atenção, olha pra frente, o carro te fala, entendeu? E aí basta você ou aceitar ou não aceitar, né, a dica do carro. Mas eu acho que é muito legal, é uma coisa de segurança, né, querendo ou não, segurança é sempre importante. Em relação a isso também é um carro bem seguro, a gente tem vários airbags aqui no carro. Então é um carro que tem uma segurança legal. Estão sendo feitos os testes, né, com o tempo. Eu não sei se o do GT já tem o resultado, eu não cheguei a pesquisar isso, fico devendo isso inclusive, sobre o teste de colisão desse carro, onde foi feito, né? O Latin Nicap, se eu não me engano, não fez, né? Não tenho quase certeza que não fez, mas no Euro Nicap os carros, o Raval, se eu não me engano, o Heavy, o P-Heavy, fizeram e ganhou 4 ou 5 estrelas, foi bem no teste, eu lembro que foi bem, eu lembro dessa matéria que eu li. Mas são carros seguros, eu me sinto seguro nesse carro aqui também, né? A parte de frenagem, de aceleração, de direção, no geral eu me sinto seguro, eu me sinto num carro que transmite isso, então isso é bom. Enfim, gosto também, acho que deu pra ver naquela hora que eu tava no túnel, tem essas luzinhas azuis também, dá um ar mais de esportividade, eu gosto. Não vi se dá pra trocar, eu não achei aqui um menu que desse pra trocar isso, mas eu escolheria azul, então pra mim também não faz muita diferença. O teto solar também é legal, ele não é tão grande, mas é bom ter o teto solar, eu curto com o teto solar. Enfim, é um carrinho muito bem feito assim no geral. Eu senti que o conjunto dele é interessante. Agora, falando sobre a parte do alcance e da bateria, eu vou ser sincero em falar que esse carro aqui serviu como um carro elétrico pra mim nesses dias, porque eu simplesmente não gastei gasolina. Pra não dizer que eu não gastei gasolina, durante a gravação, que agora deu uma acelerada, entrou o motor a combustão, na hora que eu fui gravar os povos também, e só. Foram só esses momentos que o motor a gasolina entrou. E ali, lógico, alguma coisa gastou, né? Não chegou a gastar 1 litro, com certeza, mas alguma coisinha gastou. Mas foi só isso, entendeu? Acelerada pequena e o motor elétrico ainda é o que entra com mais força, é o principal. São 2 motores elétricos, também em cada eixo. De resto, foi só no elétrico. Então, basicamente, dá pra rodar os 170 km com uma carga completa? Não. Mas assim, não dá 170 cravadinho. Se você for andar bonitinho, certinho, nem sempre talvez com o ar-condicionado ligado, não muito forte, você consegue rodar 160. 150 você consegue. Entre 150 e 160. Talvez se eu andasse em condições mais ideais, zero ar-condicionado, com o pé bem leve, 170 eu acho que rola. Dependendo desse caso, você até consegue passar, na teoria. Só que, qual que é a realidade de hoje em dia, né? De andar sem ar-condicionado nenhum, né? Pegando só trechos mais tranquilos, um pouco mais fluidos e de baixa velocidade, porque em alta velocidade esse carro gasta mais, né? Em estrada, pegar uma marginal, uma avenida de 70 por hora, por exemplo, vai gastar mais. Então o ideal é que você pegasse um lugar que fosse andar 50, um pouco mais fluido, fosse freando também para poder regenerar um pouquinho. O trânsito, no fundo, ajuda, né? O trânsito é até bom para um carro elétrico, não é ruim. Mas a média é essa, 150 a 160. O que é muito bom para um carro híbrido, né? Sejamos sinceros. Um Volvo roda mais ou menos aí 70 km na teoria, né? 78, se não me engano, né? É o que eles divulgam, mas rola ali uns 70, 72. Os outros modelos, um Compass, por exemplo, vai rodar 40 km, por exemplo, roda 150. É o que nem eu falei pra vocês, eu basicamente só rodei com esse carro na bateria. Eu rodei até agora 339.1, 340 km com esse carro. E desses 340 km foram 2 cargas, vamos dizer, e meia, 2 cargas e meia. Muito tranquilo, entendeu? Então você que tem um carregador em casa, tem um carro desse, você basicamente só vai usar gasolina quando for fazer uma viagem mais longa, ou você quiser correr com o carro. E, sinceramente, não vejo
motivo e onde você correr com um carro desse aqui, você que mora aqui em São Paulo. Se você não mora em São Paulo, é uma opção interessante também, porque você consegue se locomover para lugares distantes. E na sua cidade você consegue rodar só na bateria. Então é interessante sim. Eu usei o carregador de tomada, naquele que já vem com o carro, né? Fica aí a dica também, isso ajuda bastante. Lógico, a ideia é você ter o wallbox na sua casa, né? O carregador de parede. Mas eu não tenho ainda. Porque agora com essa onda de carro elétrico, com tantos carros elétricos e híbridos que eu testo, que daqui a pouco eu vou ter que colocar um lá. Mas funcionou muito bem. Demora para carregar? Demora. Mas assim, se você colocar de noite, 9, 10 horas da noite, e for sair no dia seguinte, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, vai estar completamente carregado. Então assim, não é incômodo, entendeu? Porque você não tem que ficar esperando carregar. Você vai estar dormindo, você vai estar na sua casa lá. Então não faz muita diferença não. É ruim se você precisa ir num shopping, num eletroposto, para carregar o carro tem que ficar esperando. Aí não é legal não. Mas nesse caso, carregando em casa, faz diferença. Mas enfim, é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se ficou alguma dúvida do carro, manda aí que eu vou responder para vocês. E eu aconselho vocês darem uma voltinha no carro, vai experimentar, faz um test drive em alguma concessionária e sinta um pouco mais como é um carro bem divertido de andar, bem agradável. E é um pouco caro, né? Sim, é caro, mas existem outros carros também que custam a mesma coisa e tem o mesmo nível de acabamento e de equipamentos, você quis dizer, mas com bem menos esportividade, às vezes menos espaço. Enfim, é um carro que vale a pena conhecer. Sobre mercado, sobre manutenção, isso é uma coisa que a gente vai ver com o tempo, né? A própria GWM já rodou 100 mil km com Raval e desmontou para mostrar que o carro estava completamente inteiro, mas não é uma situação real, né? Uma coisa é você rodar 100 mil km em 6 meses, uma coisa é você rodar 100 mil em 6 anos. É diferente. Então o tempo também influencia, não é só o quanto você roda, o quanto tempo você rodou. Mas não dá para dizer que a gente tem boas esperanças em relação a isso. Até agora tá rolando tudo certo, mas é cedo para falar ainda. A gente vai falar com o tempo. Sobre desvalorização, mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora a GWM provavelmente vai começar a entrar nos prêmios aí de desvalorização e tudo mais. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais como que tá o mercado desses carros. Porque quem comprou esses carros ainda não tá vendendo esses carros, né? Ainda tá com as pessoas, tem muitos sendo entregues ainda. Faz mais ou menos um ano, vai fazer agora um ano da comercialização do carro. Então é muito cedo pra gente falar sobre isso. Mas daqui pra frente a gente vai começando a comentar um pouquinho mais sobre isso também. Show galera, dá aquele like, se inscreva no canal e aguardo vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau.